E aí, pessoal, tudo bom? Bom, estamos agora gravando a nossa segunda aula de astronomia, tá certo? Da nossa eletiva de astronomia. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os corpos celestes, tá certo? Vamos ver qual é a variedade de corpos que a gente pode encontrar dentro do nosso espaço sideral. Mas você sabe o que é espaço sideral? Quando a gente usa esse termo espaço sideral, o que compreende o espaço sideral? Vamos lá. Bom, o conceito de espaço sideral está relacionado ao conjunto de elementos presentes no espaço, né? Os corpos celestes, desculpe. A definição de corpos celestes são os elementos presentes no espaço sideral. E para nós, né, nós consideramos o espaço sideral baseados na linha de Kármán. A linha de Kármán, ela diz que qualquer ponto situado a mais de 100 km do nível do mar é considerado espaço sideral em relação ao planeta Terra, tá certo? Então nós estaremos discutindo quais são os corpos que estão acima dessa altura, onde nós consideramos que seja espaço. Bom, satélites naturais seriam a nossa primeira possibilidade de objetos, né, do espaço sideral. A definição de satélite natural é a seguinte: são corpos celestes sem luz própria que orbitam um planeta. Nós temos aqui um exemplo clássico, né, que é a nossa Lua, né? Então a Terra, você sabia que a Terra tem duas luas? Bom, então nós temos a nossa Lua, né, escrita com letra maiúscula, pois o nome dela é Lua, né? E nós temos uma outra Lua, essa sim, com letra minúscula, que seria a 2020 CD3. Essa 2020 CD3 é um pequenino objeto, né, situado ali que orbita também o planeta Terra. Esses objetos, né, esses que completam órbitas em torno da Terra, eles são às vezes luas temporárias. Há algum tempo atrás nós tínhamos o asteroide 2016 HO3. E esse asteroide ele também foi considerado durante algum tempo uma lua. Atualmente esse asteroide está mais próximo do Sol do que da Terra. Então ele não é considerado mais que esteja necessariamente orbitando o nosso planeta. Mas dentro de alguns anos ele vai novamente, né, fazer parte ali do nosso compêndio de luz e possivelmente essa Lua 2020 CD3 não esteja mais, né, entre nós. Bom, aqui nós temos, né, uma imagem, né, que está mostrando alguns objetos, né, algumas luas e a sua referência. Então nós vemos que a nossa Lua ela é relativamente grande para dentro do sistema solar, né? Nós temos ali Phobos e Deimos, que seriam as luas de Marte. São pequeninas luas, né? Phobos acredito que seja possível até mesmo a gente ver com um telescópio simples, né? As mais conhecidas são as luas de Júpiter, porque elas possivelmente, né, podem abrigar vida. Então nós temos Ló, Europa, Ganimedes e Calisto. A gente tem muita atenção a essa lua Europa, pois ela tem algumas características, né, que poderiam abrigar vida. Saturno também tem algumas luas bem interessantes, né? Então nós temos aqui a Encélado, é muito interessante, né? Titã, né? E algumas outras, né? Quando a gente considera Urano, já é um planeta mais distante, as temperaturas já são bem mais baixas, a gente acha mais difícil esses planetas essas luas, né, poderem abrigar a vida. Então, o que mais nos chama a atenção atualmente seria essas luas de Júpiter, né? Especialmente a lua Europa, tá bom? Temos também Plutão com a lua Caronte, Netuno. E qual é, na sua opinião, o planeta que possui mais luas? E aí? Vou deixar essa pergunta para você. Será que você vai acertar? Qual é o planeta que abriga mais luas? Tá bom, vamos lá. Continuando nossa apresentação. Nós temos aqui os planetas. Qual é a definição de planeta? Planeta é um corpo celeste sem luz que possui gravidade suficiente para ter uma forma quase esférica. E esses planetas eles giram em torno de uma estrela. Nós aqui, Terra, somos um planeta, né? Nós giramos ao redor do Sol, que seria a nossa estrela. E nós temos uma forma, né, de esfera. Existe também definição de planeta anão. O planeta anão seria aquele planeta que ele
possui algumas características de um planeta, né, como, por exemplo, Plutão tem a forma esférica, ele gira em torno do Sol também, porém, ele sofre alguns desvios em função dos outros planetas em sua trajetória. E ele também faz uma pequena órbita em torno da sua Lua Caronte. É como então, se fosse um sistema duplo de corpos. Então, a própria Lua de Caronte teria uma massa próxima de Plutão, né? Então ela acaba desviando o movimento desse planeta. Então é como se um estivesse girando, né? Tivesse ali em uma órbita, existisse uma órbita comum entre eles. Então por esse motivo, por essa perturbação, que Plutão é considerado um planeta anão e não considerado um planeta, tá bom? Então aqui nós podemos ver, né, claramente na imagem, que Terra e Vênus possuem o tamanho muito semelhante, Marte sendo bem menor do que a Terra, né? E aí nós temos Mercúrio e Plutão, que são ainda menores do que Marte. Bom, existem também alguns corpos, né? Existem outros planetas que a gente vai estar estudando com mais detalhes quando a gente estiver falando sobre o Sistema Solar. Aí a gente vai falar de Júpiter, Saturno e algumas outras coisas. Bom, asteroide. Qual é a definição? A gente às vezes ouve falar o asteroide. O que seria um asteroide? Né? A gente até ouve falar, mas Ceres não é um planeta, é um asteroide. Asteroide seria um corpo celeste relativamente pequeno que orbita uma estrela. E eles não são esféricos. Então, Ceres, o que impede Ceres de ser um planeta é justamente esse fato de Ceres não ter o formato esférico. Aqui eu trago a imagem de alguns dos maiores asteroides aqui do nosso sistema solar, tá bom? Então nós vemos Ceres aí com 100 km e os demais bem menores. Chama a atenção aqui de Vesta, né? Que ele também é bem falado, né? E alguns outros aqui, tá certo? O que chama mais atenção é Ceres, que foi por um tempo considerado até mesmo um planeta anão, mas foge de algumas características, especialmente em relação ao formato esférico, né? E o que seria um meteorito? Né? Às vezes a gente ouve falar, qual a diferença entre um asteroide e um meteorito? O meteoro ou meteorito, né? Existe uma pequena diferença entre eles. São os fragmentos de rocha que ocasionalmente caem na Terra. Então a gente chama esses fragmentos de rocha de meteoro. Se esse pedaço de fragmento, né, esse fragmento de rocha, quando ele toca o solo, se ele não se consumir totalmente e se desintegrar na atmosfera, ele ao tocar o solo, ele é chamado de meteorito. Então meteorito é aquele objeto que vem do céu, né? Seria a famosa estrela cadente, né? O meteoro seria a estrela cadente. O pedacinho dela que chega no chão é o meteorito, tá certo? Aqui eu chamo a atenção a esse objeto que caiu, né? Caiu na Namíbia, né, nesse local chamado Grootfontein. E esse local, o nome desse meteoro aqui é Ruba. Ele tem 2,7 metros e tem uma massa de 70 toneladas. Né? Então aqui nós temos uma pessoa sobre ele para dar uma ideia da proporção, né, do tamanho desse meteorito, né, que chegou na Terra. Nossa, imagina o tamanho dessa criança chegando na Terra. Né? Bom, alguém já morreu vítima de um meteorito? E aí, você acha que esses objetos, né, que podem cair do céu, essas rochas, né, que às vezes chegam na Terra, você acha que ela pode matar alguém, um objeto desse? Vocês acham que algum ser humano na Terra já morreu vítima de um meteorito? E aí, um tempinho para responder? Bom, por incrível que pareça, pessoal, sim e não. Uma pessoa já foi atingida por um meteorito, só que ela não morreu, né? Então temos aqui Anne Hodges, né, que em 1954, temos aí uma foto aí do ferimento que o meteorito deixou. Ela foi atingida por um meteorito de cerca de 3,5 quilogramas, né? Então, olha só que coisa mais inusitada, né? É mais fácil você ganhar na Mega Sena algumas milhares de vezes do que ser atingido por um meteorito. Então, essa senhora aí que foi a grande sortuda, mas ela não faleceu, né? Recebeu socorros e tem algumas histórias bem interessantes sobre ela, se você quiser pesquisar, é bem interessante. Cometas. O que seria um cometa?
A definição de cometa é um corpo celeste que possui órbita elíptica em torno do Sol. Então, embora todos os planetas, né, perfazem uma elipse, essa elipse ela tem baixa excentricidade. Ela é muito próxima de um movimento circular, de descrever uma circunferência. Para a maior parte dos objetos, especialmente os planetas. Já os cometas, eles têm a característica de ter uma elipse mais excêntrica. Às vezes a excentricidade dessa elipse é tão grande que esse planeta demora milhares e milhares de anos. Desculpe, que esse cometa demora milhares e milhares de anos para retornar à Terra, tá certo? E é interessante que um cometa ele é composto basicamente por poeira, gelo e gases, né? E quando se aproxima do Sol, esses gases começam o gelo, né, começa de certa forma a passar ao estado de vapor e aí se forma aquela cauda, né? A cauda do cometa. Então essa cauda pode atingir milhões de quilômetros. Aqui nós temos uma foto. Esse objeto é um dos poucos objetos interestelares, ou seja, esse cometa, ele veio de tão longe que ele não é do nosso sistema solar, ele veio de um outro sistema solar, possivelmente perturbado por ter se chocado com algum outro objeto, e ele veio, né, se eu não me engano foi em 2016, esse objeto se aproximou da Terra e passou direto com a sua órbita extremamente excêntrica. E aqui nós temos uma foto comparando, né, esse cometa com a Terra, né? Então veja que esse cometa aqui, ele é bem maior que a Terra, tá certo? E acredita-se, né, pessoal, quando se estuda a exobiologia, que a vida na Terra pode ter tido origem em cometas, tá certo? Então a questão dos hidrocarbonetos, de vários elementos que vêm nos cometas, se tem aí uma teoria muito forte de que esses objetos podem ter trazido a vida para a Terra. Tudo bem? Estrela. O que é uma estrela? Qual seria a definição de estrela? Estrela é um astro de plasma que possui luz própria, tá certo? Plasma é um dos estados da matéria. Então a questão da estrela, né, da alta temperatura do hidrogênio fazendo parte da estrela, e esse objeto estar explodindo continuamente, dado a gravidade extrema do Sol, né? Essas partículas elas têm uma força de coesão tão grande que o hidrogênio, os núcleos de hidrogênio se fundem. Então ocorre o que nós chamamos de uma fusão nuclear. Quando dois núcleos de hidrogênio se juntam, dão origem ao hélio e liberam uma energia monstruosa, que é essa energia do Sol, que inclusive chega na Terra, né? E ela vem em diversas formas, em diversos espectros, desde a luz até mesmo as ondas de calor. Então, pessoal, as estrelas, elas possuem luz própria, geralmente têm formato esférico, né? Aliás, elas têm formato esférico, dada a altíssima gravidade, e elas mantêm a sua integridade, dada a sua alta força gravitacional. Então, essa força gravitacional, ela junta os núcleos atômicos e esse objeto explode. Então, é como se fosse algo pulsante. São núcleos de hidrogênio se fundindo, formando hélio, liberando uma energia monstruosa. Tá certo? Como a força gravitacional ela é muito grande, essa explosão, os restos dessa explosão, acabam sendo puxados e mantendo a coesão do Sol. Chega um momento, né, que essa estrela, né, nós temos aqui, o nosso Sol seria considerado uma anã amarela. Quando essa fusão de hidrogênio vai se tornando hélio, quando chega a determinada proporção, se eu não me engano, são 40%, a gente vai depois fazer um estudo específico das estrelas, o que acontece? A gravidade do Sol, né, ela não consegue manter a coesão desses gases. Então esses gases vão se expelir e vão se formar novos corpos celestes. O primeiro corpo celeste que pode se formar é a dita anã branca. É a última fase de uma estrela, a última fase de uma estrela pode dar origem a esse astro. Então, quando a gente considera, por exemplo, estrelas que possuem massas menores do que a do nosso Sol, ou melhor, menores do que a metade do nosso Sol, esses objetos, quando esse Sol, quando chega a processar, se transformar 40% da sua massa, se transformar em hélio, esse objeto não consegue mais, quando ocorre a explosão, ele não consegue mais manter a coesão. E se forma esse objeto.
Então a gente observa aqui ao redor uma onda de calor, tá certo? Isso aqui é hidrogênio, geralmente é hidrogênio e oxigênio ionizado. Desculpe, nesse caso aqui, particular, seria hidrogênio e hélio, né? Ionizado, então fica essa massa em volta da estrela. E lá no meio você vê uma anã branca, feita basicamente de hélio, tá certo? Isso acontece com estrelas que possuem massas menores do que meia massa solar. Quando essas massas são maiores, vão se formando objetos diferentes. Por exemplo, a última fase de uma estrela pode dar origem a um pulsar ou uma estrela de nêutrons. O pulsar, então, seria esse objeto, né? Aqui nós temos uma supernova e lá no núcleo, essa aqui seria a supernova da Cassiopeia, tá certo? Essa estrela, ela explodiu há cerca de 350, 380 anos atrás. Então, essa estrela, ela possui, se ela tiver mais do que metade de uma massa solar, até 8 massas solares, ela daria origem a essa estrela de nêutrons, né? Que seriam objetos que teriam massa atômica menor do que o neon. Até o neon, né, seria formado nessa estrela, tá bom? Então nós depois vamos falar especificamente sobre as estrelas de nêutron. Acho que em particular a estrela de nêutron ela pode abrigar também a formação de oxigênio e ferro. Depois a gente vai tirar essa dúvida, tá bom? Então nós temos aqui essa massa, isso acontece quando nós temos até 8 massas solares, ou seja, potencialmente nosso Sol vai se tornar uma estrela de nêutrons ou um pulsar futuramente. Além do pulsar, nós temos o buraco negro. Quando a explosão de uma estrela em sua última fase, ela possui massa, né? Essa estrela possui massa acima de 8 massas solares, ela pode dar origem a um buraco negro. Então nós temos aqui, né, a imagem de um buraco negro, como vocês podem observar. Temos, na verdade, a imagem de 2 buracos negros, né? Um buraco negro que é potencialmente o buraco negro que mantém a coesão da Via Láctea, né, que nós temos aqui à direita, e o primeiro buraco negro fotografado, que é o MEM 87. Essas imagens tiveram um sistema de processamento que utilizou vários computadores, tá certo? Então nós temos aqui o buraco negro. Será se existe algum objeto mais massivo que um buraco negro? Tem sim. Esse objeto se chama o quasar. O quasar seria um buraco negro tão massivo, mas tão massivo que ele acaba por sua força gravitacional, ele puxar para o seu núcleo o seu próprio disco de acreção. Ou seja, ele tem uma massa muito monstruosa. Só para vocês terem uma ideia, o maior objeto, né, o buraco negro mais massivo que já foi identificado, ele absorveu o seu próprio disco de acreção e ele é chamado de J2157. É o maior buraco negro já visto e ele possui uma massa de 35 bilhões de massas solares. Isso mesmo, 35 bilhões de massas solares. É um objeto extremamente massivo, tá bom? Bom, pessoal, então a nossa ideia era justamente fazer um sobrevoo sobre esses objetos e vou deixar para vocês uma tarefa no fórum, né, sobre qual seria a importância de um país ou de um grupo, né, de se estudar o espaço e de se desenvolver projetos espaciais para se conhecer sobre o universo. Por que vocês acham que isso é importante? Então, pessoal, vou convidá-los para participar do nosso fórum dessa semana, tá bom? E lá nós teremos esse espaço para vocês darem a opinião de vocês. Por que é tão importante, por exemplo, o Brasil manter um projeto de pesquisa espacial? E por que os outros países mantêm esses projetos de pesquisa? Tá certo? Então deixem aberto para vocês aí refletirem, pensarem, né? Por que é importante a gente manter esses projetos, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa breve aulinha, tá certo? Participem do nosso fórum. Na próxima aula nós falaremos sobre o sistema solar, sobre tamanhos e dimensões do sistema solar. Quão grande é o sistema solar? Quão grande é o Sol e os outros objetos que a gente encontra mais próximos aqui, né? Por aqui da Terra e do nosso sistema. E até onde vai esse sistema solar? Tá bom? Então, pessoal, até a próxima jornada. Um grande abraço. Até mais.